que fica a sociedade? O que vocês acham? Como que fica essa sociedade aí? Se é que é uma Cara, sociedade. a primeira coisa que a gente tem que olhar é o formato da empresa, né? A Van, como você disse, é uma sociedade anônima de capital aberto dentro do nosso exemplo aqui. O que essa sociedade, esse tipo de empresa tem de especial? Olha, ela não reúne pessoas, ela reúne dinheiro. Então, a morte do Luciano Hang, nesse exemplo que a gente está dando, não teria tanto impacto dentro da loja. Lógico que teria um impacto talvez de investimento, porque ele, como a gente disse, ele é a cara da loja. Ele personifica a empresa, Exatamente. né? Ele é a personalidade da marca. E... Mas assim, a gente vê que no caso, as cotas sociais dele, as ações dele, que ele é o sócio majoritário da Van, seriam destinadas aos herdeiros, aos seus 3 filhos, à viúva, né? E assim continuaria a empresa rendendo. A gente não sabe se sem o pulso dele ali continuaria a mesma coisa, mas é fato que quando você cria uma sociedade anônima, especialmente esse formato de empresa, ela se torna maior que você. Ela vira uma entidade ali. A empresa praticamente aqui, vamos tratar nos termos mais fáceis, até para o pessoal aí que está escutando conseguir entender e assimilar bem essa ideia, tá? A empresa ela vai virar uma espécie de entidade com personalidade própria, né? E o fato dele morrer, nesse cenário que a gente está falando aqui hoje, assim como tem ações aí que já foram comercializadas, né? Já tem gente mais acionistas na empresa, basicamente, não mudaria muita coisa no dia a dia da empresa em si. Né? Mas a parte administrativa mesmo, né? Dos sócios, essas coisas, né? Porque, assim, como o Guilherme bem pontuou aqui agora há pouco, a empresa aqui ela não vai mais se resumir a sócios, e sim a ações. Né? Então, cada um vai ter ali a sua cota, inclusive isso pode ser comercializado, né, na bolsa. E morrendo um titular dessas ações, que vocês pensam que aconteceria se morresse? Se você tem ali 10 ações dessa empresa, eu acho que o pessoal deve estar se perguntando, depois da gente ter falado aí que a empresa continua, né? Com a morte do Luciano Hang. Mas, pô, os herdeiros deles não vão querer retirar as cotas sociais? Então... Né? E isso é uma coisa legal da gente avaliar, como seguir nessa linha de raciocínio tua. A empresa ela se torna maior. Então, você imagina o baque que é para uma empresa do tamanho da Van retirar do nada. Vamos supor que o Luciano Hang tem 51% das cotas sociais. A gente não sabe o número exato. Mas que os herdeiros dele resolvam tirar 51% daquilo ali. E a empresa tem que pagar 51% das ações para os herdeiros. E isso descapitalizaria a empresa. Cara, isso quebraria a empresa. Isso quebraria a empresa, porque... E daí a gente está falando de 22 mil pessoas que têm emprego lá. A gente está falando de várias lojas. Então, assim, a lei proíbe esse tipo de retirada em caso de morte do sócio. Até exatamente para dar uma proteção, né, Guilherme? É uma proteção para a sociedade, na verdade, né? Porque aquele empreendimento se torna necessário para aquele meio social. Até porque, vamos frisar aqui esse ponto, como é uma empresa de capital aberto, ela não tem um dono em si, por si só. Né? Ninguém ali é o próprio dono, por mais que ele tenha ações ali majoritário, ele não é dono sozinho daquilo. Né? Então, costumamos até brincar que cada um que tem uma ação é um pouquinho dono da empresa. Né? E aí tem uma galera que trabalha, que gosta dessa área de investimentos e tal. Você pega ali uma ação do Itaú, por exemplo, da Magazine Luiza, você é um pouco dono também. A empresa meio que acaba tendo vida própria e cada colaborador ou sócio acaba tendo um pedacinho daquela empresa, né? Isso. Mas ninguém manda sozinho e por mais que você tenha a maioria dessas cotas, né, não cabe a um desses acionistas encerrarem ou não a empresa por vontade própria ou enfim. Né? E nesse caso não significa exatamente que o acionista está ficando prisioneiro. Não, ele pode vender. Ele só não pode pegar e retirar aquilo da empresa, né, para desfalcar a empresa. Ele, tipo assim, o meu pai morreu, ele era acionista de uma empresa.
Eu não posso chegar na empresa e falar assim, ó, ele tinha esse valor aqui em cotas, dá para mim. Se for uma SA desse jeito aí, que a gente, como a Van que a gente está tratando, eu posso vender essas cotas, as cotas são minhas, mas retirar da empresa para desfalcar ela, Sim. não vai dar. Aí você entrou no ponto, Guilherme, que o que vai para o espólio do cotista ali são as cotas, e não o contrato social, digamos assim, da empresa. Né? Até legal que você citou um termo jurídico, vamos parar para explicar um pouco, pessoal. O que seria espólio? Espólio seria a massa daquilo tudo que junta o patrimônio da pessoa. São dívidas, são patrimônio em imóveis, bens, ações, dinheiro em conta corrente. Tudo isso forma o espólio, que daí vai para o inventário e é feita a partilha entre os herdeiros. Tá? E o espólio é o nome que se dá a uma espécie de ente, né, que é ente jurídico, para a gente poder tratar os bens da pessoa que faleceu dentro de um processo de inventário. É mais ou menos isso. O espólio, na verdade, vamos colocar aqui em palavras fáceis para serem entendidas, seria a herança que o morto deixou. Né? Né? Isso. E a herança ali entraria, então, tanto dívidas quanto bens. Né? E as ações entrariam também nesse caso. Então, assim, os filhos... Vamos voltar aqui para o exemplo do Luciano Heng, né? Ele, como acionista e não como dono, proprietário da empresa, agora nesse cenário, né, de ações, passariam essas ações aos filhos, certo? Então, na prática, na dinâmica da empresa, não acontece muita coisa, assim, a questão de funcionários, e, enfim, né? Pode ocorrer, sim, uma desvalorização das ações por conta da perda da personalidade que representava a empresa, que seria o Luciano, mas, no mais, eu não vejo, em regra, não vejo muita diferença.